Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um programa, Palavra de Luz e Vida. No nosso encontro anterior, nós vimos o capítulo 24 do primeiro livro de Samuel. Davi provou ser um homem de Deus. Não matou Saul, fez um discurso maravilhoso, colocando Deus na questão, e o discurso foi tão bem feito e verdadeiro que Saul chorou, reconheceu o mal feito e, olhando para Davi, ele disse: verdadeiramente tu serás o rei de Israel. E o capítulo 24 termina falando que Saul voltou com seu exército para a sua casa e Davi voltou com os seus para a gruta. O capítulo 25 é a continuação disso. Davi está lá com seus homens dentro da gruta, mas aí eles precisam comer, eles estão com fome. Tudo que nós veremos no capítulo 25 se resume em o pedir a comida e o modo como eu digo se vai receber ou se não vai receber. A prudência, a educação, a docilidade conseguem muito mais que a brutalidade. Então, se você ficou curioso para saber o que acontece no capítulo 25, fique comigo no encontro de hoje que você vai se surpreender. Um homem rude, sem educação, grosso, uma mulher dócil, bondosa, sábia, como que os dois conseguem mudar toda a situação. Paz em ódio, ódio em admiração, admiração em herança. Fique conosco, o capítulo 25 é maravilhoso. Palavra de luz e vida. Muito bem, o capítulo 25 começa com a morte de Samuel. Mas aqui só tem Samuel morreu. Todo Israel se juntou para chorá-lo. Sepultaram-no na sua propriedade em Ramá, e Davi retirou-se para o deserto de Farã. Só isso. Por que não fala muito sobre a morte de Samuel? Porque voltará no capítulo 28. Aí no capítulo 28, para variar, Saul vai fazer uma lambança. Mas é lá que voltará a questão da morte de Samuel. E a leitura continua. Aí que começa verdadeiramente o texto, né? Havia um homem em Maom, cujas propriedades estavam em Carmelo. Era um homem muito rico e possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Ó, meu filho, para a época, o cara é realmente extraordinário. Ele encontrava-se então em Carmelo para a tosquia de suas ovelhas. Chamava-se Nabal. E sua esposa Abigail, mulher de grande inteligência e formosura. Ele, porém, era grosseiro e mau. Que casal, hein? Que casal! Ele, grosseiro e mau. Ela, mulher de grande inteligência e formosura. Tá vendo? Tem uma história que tinha um marido também mau, grosso. Ele falou com a mulher dele assim: meu amor, você é linda, mas é burra. E a mulher falou: foi Deus que me fez linda e burra. Linda para você se apaixonar por mim e burra
para eu me aceitar em casar com você. Nossa Senhora, a mulher é realmente inteligente. Mas voltando ao texto, é um casal problemático, né, gente? A mulher toda ali dócil, educada, inteligente, o marido rude, grosso. Onde é que entra Davi na história? Davi ficou sabendo dessa tosquia que Nabal estava fazendo e ele manda alguns dos seus homens até Nabal pedir algumas ovelhas, algumas cabras para eles comerem. E ele insiste que não é de guerra. Ele fala com os soldados dele, olha, fala com Nabal que não é obrigado, é um pedido, é paz. Então olha o que Davi diz. Ele pegou 10 homens do seu exército e disse assim: subi a Carmelo e dirigi-vos a Nabal, saudando em meu nome e dizendo-lhe, pela vida, a paz seja contigo, a paz a tua casa, a paz a teus bens. Soube que há tosquia em tua casa. Ora, presta atenção nisso aqui. Por que Davi pede essas cabras? Os teus pastores estiveram perto de nós e nunca lhe fizemos mal algum. Nada lhes faltou durante todo o tempo em que ficaram em Carmelo. Pergunta aos teus servos e eles te confirmarão. Que os meus encontrem agora graça aos teus olhos, porque chegamos em um dia de festa. Rogo-te que dês aos teus servos e ao teu filho Davi o que tiveres à mão. Só contextualizando. Davi fica sabendo que tem tosquia lá em Carmelo. Ele pega 10 homens e fala, olha, vai até lá, o cara se chama Nabal. Fala com ele que durante muito tempo, ele não sabe, mas eu protegi os pastores dele com essas ovelhas e tantas outras que estiveram lá. Ele tem milhares, eu nunca peguei nenhuma. Então agora, em gratidão, ele podia me oferecer algumas. Fala com ele, olha, o que você tiver tosquiano aí, doa essas aqui para nós e para Davi. Davi tinha certeza que ele falou, pode pegar quando vocês quiserem, eu tenho milhares. E aqueles homens vão todos animados, né? E procuram Nabal. Eles chegam, cumprimentam, paz para você, paz para a tua terra, paz para a tua família. Davi ficou sabendo que está tendo tosquia aqui e nos enviou até aí e falou o discurso todo. Ele cuidou do seu rebanho, protegeu os teus pastores e ele pede agora que você dê para ele esses que estão aqui perto de você. Olha a paciência de Nabal. Veja a resposta paciente de Nabal. Quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Há hoje muitos escravos que fogem da casa dos seus senhores. Irei eu tomar meu pão, minha água, a carne que preparei para os meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Os 10 soldados voltaram assim, ó. Não ganharam, meu filho, nem um copo de água. Quando eles chegam para Davi, Davi não viu nada. Não viu um cabritinho, não viu uma ovelhinha, não viu um pãozinho, não viu água, não viu nada. Aí eles falaram para Davi, falou, esse tal de Nabal colocou a gente para correr.
e ele nem te conhece. Ele falou que não tem nada para você lá. Gente, eu acho que Davi não gostou muito da notícia, não. Davi disse, cinja cada um a sua espada. E Davi pegou a espada dele. Todos o fizeram. Cerca de 400 homens seguiram Davi, ficando 200 com as bagagens. Então Davi pega 400 homens, 401, Davi 400. Todos com espada, falou, então o tal do Nabal aí não quis ofertar umas ovelhinhas e cabritinhos, não. Tá bom, vamos lá conversar com ele. Vamos lá, gente. 400, vem comigo. Fazer aquele filme, né? 300, que era 400, 100 a mais. Vamos comigo. Aí salário. Vamos lá na casa de Nabal. E saiu Davi na frente e 400 atrás. Voltemos agora à mulher de Nabal. Quem é? Abigail. Preste atenção. Abigail, a mulher de Nabal, fora informada por um dos seus servos de seu marido. Alguém chegou para Abigail e disse assim, presta atenção, Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso amo, Nabal, né? Mas ele os recebeu mal. No entanto, estes homens nos trataram sempre muito bem e jamais nos fizeram mal algum. Pelo contrário, serviram-nos de defesa dia e noite, durante o tempo que estivemos perto deles, pastoreando o rebanho. Vê, pois, o que tens a fazer, porque nosso amo e toda a sua casa está ameaçada de ruína, e ele é um malvado com quem não se pode falar. O que o homem disse para Abigail? Seu marido foi grosso, com quem sempre nos ajudou, não mandou nada para eles, não deu um pãozinho, não ofereceu nem um copo d'água, nem pediu a buchar um banquinho para sentar. Ovelhinha e cabrito, então, eles não levaram nada. Davi ficou com raiva, ele está vindo aí, com mais 400 homens para destruir tudo isso aqui. Abigail é inteligente. Olha o que a mulher faz. Apressou-se então Abigail e tomou, faça a lista de compras aí. A lista de compras para o exército Davi. Faz aí a lista. 200 pães, 2 odres de vinho, 5 cordeiros preparados, 5 medidas de grão torrado, 100 tortas de uvas secas, 200 tortas de figo seco, e os carregou em vários jumentos. E aqui para nós, meu filho, haja jumento para carregar tanta coisa. Abigail, então foi se encontrar com Davi. E atrás dela, os seus servos com isso tudo. Ela não disse nada para o seu marido. A gente sabia como que era a história, né? Você tá louca, mulher? Levar essa tranheira aí para Davi? Deixa esse cara vir, que eu vou espantar ele daqui como um cachorro sarnento. Porque o servo já disse aqui, seu marido é malvado, com quem não se pode falar. Era um homem sem diálogo, um homem grosso. Então Abigail resolve do jeito dela. Ela vai ao encontro de Davi. Enquanto ela está indo, Davi está vindo. E olha o que Davi disse. Em vão, pois guardei tudo o que esse homem possuía no deserto, sem que lhe fosse tirada coisa alguma. E ele paga-me o bem com o mal. Deus trate com todo o seu rigor os inimigos de Davi, e que ele não me poupe, se de hoje até amanhã eu deixar vivo um só homem de tudo que pertence a Nabal.
Então veja que Davi está indo com fúria. Nisso chega Abigail. Quando ela vê Davi, ela acelera, para perto de Davi, se prostra, e você pode ler aí o seu discurso todo, está do versículo 24 até o 30, ela fala muita coisa, mas eu quero ler alguns versículos que eu destaquei na minha Bíblia. Olha o que ela diz. Nabal é louco. Começamos bem, hein? Nabal é louco, mas eu, tua escrava, não vi os homens que o meu senhor mandou. O que ela está falando? Se eu visse, eu teria colhido bem. Meu marido fez aquilo que ele fez porque ele é doido. Bate bem da cabeça, não. Aceita, pois, esse presente que tua serva trouxe ao meu senhor e reparte-o entre os homens que te seguem. Rogo-te que perdoes a culpa da tua serva. E ele entrega para Davi, ela entrega tudo aquilo, né? E ela diz mais ainda. Certamente o Senhor dará à casa do meu senhor uma existência durável, porque o meu senhor combate nas guerras de Deus e nenhum mal te atingirá em todos os dias da vida. E olha o final do discurso dela. Quando o Senhor tiver feito ao meu senhor todo o bem que lhe prometeu e tiver estabelecido chefes sobre Israel, não terás no coração este pesar, nem este remorso de ter derramado sangue sem motivo e de se ter vingado por si mesmo. Quando o Senhor te tiver feito bem, ó meu Senhor, lembra da tua serva. Então o resumo do discurso da Abigail é o seguinte: o meu marido é doido, quem deveria ter recebido seus homens era eu, mas eu não vi. Então eu vim te pedir perdão e te trouxe mais do que poderia ter te ofertado no dia. Deus te abençoa, Davi, porque todas as guerras você tem ganho para Deus. Deus vai honrar a tua vida, vai honrar a sua descendência. Você vai colocar a coroa na cabeça. Eu te peço uma coisa, o dia que Deus fizer isso na tua vida, lembra de mim. Entendeu? Ela acabou falando para Davi que o casamento dela também, ó, não tá bom não. Davi aceita. Olha que bonito. A Bíblia tem tanta coisa bonita. Gostei desse versículo 32. Davi respondeu a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que te mandou hoje ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência. Ele viu em Abigail uma virtude que muita gente não tem. Prudência. E ela agradece. Olha, você é uma mulher prudente. É bendita mesmo, porque você me impediu de derramar sangue inocente na minha mão. Davi aceitou o que lhe trazia Abigail e a juntou. Falou para ela, né? Volta em paz para tua casa. Vê que te ouvi e te fiz boa acolhida. Então, Davi leva aquela comilança toda e Abigail volta. Claro, ela volta tremendo, né? A hora que ela viu Davi com 400 homens, ela falou, meu Deus, ele ia destruir tudo lá em casa. Quando Abigail chega em casa, tá uma festa para ninguém botar defeito. Nabal matou ovelha, matou cordeiro, pão à vontade, fruta à vontade, damasco, tâmara, vinho, meu filho. O povo estava virando, ó, na jarra. Hora que ela chega perto de Nabal, Nabal está todo contente e bêbado. A Bíblia fala isso. Que ela olha para ele, está todo feliz e bêbado. Ela não vai ficar conversando com um cara tonto, né? Vai falar, fica a sua bebedeira aí. Ela vai dormir. Depois da festa, Nabal deita com ela e vai dormir também. De manhã, ele acorda, com certeza acordou, sabe aquela cara de ressaca assim? Aí a mulher falou assim, você acordou com ressaca? Prepara que lá vem bomba, meu filho. Ontem estava bêbado, não te falei nada não, eu vou te contar uma história. Sabe aqueles 10 homens que foram até você, em nome de Davi?
Eu vou te falar quem é Davi. Davi é o futuro rei de Israel. Ele estava vindo ontem por causa da sua falta de educação. Você, Nabal, eu já te falei inúmeras vezes, você é um grosso. Você não sabe me tratar, você não trata as pessoas bem, você fala com rispidez. Davi estava vindo com 400 homens para destruir tudo isso e tomar tudo que é seu. Mas o que eu fiz? Como eu sei que você não tem como conversar com você, eu peguei tortas, peguei pão, peguei cevado, peguei o que tinha aqui e fui em sua direção. Encontrei com Davi, conversei com ele, pedi desculpa, falei que a culpa era minha, porque é a dona de casa que recebe os convidados. Falei com ele para ficar com tudo aquilo. Ele ficou com tudo isso e foi embora. Olha o que aconteceu ontem. E Nabal falou assim, peraí. Enquanto eu estava aqui fazendo festa, você resolveu um pepino desse que eu criei? A mulher dele, pois saibas, pois saibas. Olha o que a Bíblia diz. Seu coração gelou-se no peito e ele tornou-se como uma pedra. 10 dias depois, Nabal, ferido pelo Senhor, morreu. Ou seja, gente, o cara infartou. Hora que ele escutou isso, ele... o coração... ficou 10 dias passando mal, depois morreu. Que susto, hein? O cara assustou tanto que até morreu. Estou no final. Quando Davi ficou sabendo que Nabal morreu, ele disse assim, sabe aquela mulher de Nabal? Qual, Davi? A tal de Abigail. Você conhece Abigail? Conheço. Não é aquela que trouxe aquelas tortas? É ela mesma. Vá até ela e diga a ela assim, olha, Davi mandou te falar que como o seu marido morreu, se você não quer ser mulher dele, meu filho, quando o servo de Davi chegou e disse isso, a mulher já estava com a matula pronta, com o coração escrito, I love you, Davi. Né? Ela já pegou a matula, perna para quem te quero, abandonou toda a sua vida e foi ficar com Davi. Nesta época, hoje não, viu gente? Mas nessa época, ainda era permitida a poligamia, né? Então a Bíblia diz assim, que ó, Davi desposou Abigail, que é essa mulher, a ex de Nabal. Nabal morreu, né? A viúva. Davi desposara também Aquinoã de Jezrael e ambas foram suas mulheres. Ele tinha 2 mulheres, ele tinha Abigail e Aquinoã. Aí você pergunta assim, oi padre, mas e Micol? Ele não casou com a Micol lá? Pois é, ó. Quanto à sua mulher Micol, filha de Saul, este a tinha dado por esposa a Falte de Galim, filho de Laís. É, gente, Davi também vou te contar, viu? Não perde tempo. Então, este é o capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. Aqui, meus caros, eu quero tirar, claro, você pode tirar tantas outras lições. Eu estou te passando apenas chaves de leitura. E eu quero passar 2 apenas. Primeira, o modo como nós falamos com as pessoas, nós vamos atrair para nós paz ou guerra, simpatia ou antipatia, amizade ou inimizade. Veja que Nabal, ele cria todo este problema porque ele é rude nas suas palavras. Ah, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Ó, tem muito ladrão aí, muito escravo chitivo, viu? Eu não vou dar meu pão, minha água, minha comida para esse pessoal, não. Saiam da minha propriedade. Um homem grosso. E por causa da sua maneira de falar, ele atrai a cólera de Davi. Então nós temos aqui um primeiro exemplo, não
um exemplo para não ser seguido? Nabal. Alguém que fala de maneira rude, uma pessoa áspera, a Bíblia fala uma pessoa sem paciência, uma pessoa má. E nós temos um outro exemplo a seguir, que é Abigail. Abigail, ela é dócil, ela é humilde, ela sabe lidar bem com as palavras, ela vai com mansidão, ela puxa a culpa para ela não está preocupada com o problema, ela está concentrada na solução do problema, tanto é que ela não vai até Davi perguntar se ele quer, ela já vai até Davi levando tudo, porque ela sabe que ele vai querer. É uma mulher que se prepara para resolver problemas. Leia o discurso de Abigail, você vai ver um discurso muito bem elaborado. Ela vai com palavras doces, ela vai com humildade, ela não é soberba, ela não acusa Davi. Não. Ela pega a culpa e ela elogia Davi. Eu sei o que você anda fazendo, eu sei quem você será, eu sei o que Deus tem feito. Ela encheu o ego de Davi e depois ela oferece os seus presentes. Então aqui fica o dever de casa para você pensar. Como você anda falando com as pessoas? Como você se comunica com a sua família, com seu marido, com seus filhos, com seus vizinhos? Você tem sido Nabal ou você tem sido Abigail? São duas maneiras de se comunicar. Uma maneira traz problema, a outra maneira, solução. Nabal provoca com as suas palavras guerra. Abigail traz paz. E aí? Quando você conversa com a sua mulher ou com o seu marido, a sua boca é de Nabal ou Abigail? Quando você conversa com seus filhos, você conversa como Nabal ou com Abigail? Aí dentro da sua casa, entre os irmãos, parentes, vocês conversam como Nabal ou como Abigail? São dois modos de falar diferentes. Um atrai o mal, o outro o bem. Tudo passa pelas nossas palavras. Finalizando esse nosso encontro, deixe agora o seu comentário. O que este texto falou ao seu coração? Eu aprendi muito com este texto, porque eu, como Padre Christian, às vezes, quando eu perco a paciência, as pessoas me fazem raiva, não entendem o que eu falo, muitas vezes eu fui Nabal, mas eu estou num treinamento diário para que eu seja um pouquinho Abigail. Falar de maneira mais dócil, compreender a situação dos outros, olhar para aquilo que está além do que se vê. Tirar da nossa boca as palavras duras de Nabal e colocar palavras mais humildes, palavras mais inteligentes, palavras mais certas como Abigail. Finalizando o nosso vídeo, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Toque no sininho, deixe o seu joinha, isso ajuda muito o nosso canal. Terminamos o capítulo 25. Eu já vou falar só uma palavrinha do capítulo 26. Bondade. Davi, mais uma vez, será bom para com Saul. Se você quer saber, esteja conosco nos próximos encontros. Um forte abraço, Deus abençoe.